Pois bem, meus amigos, temos aí novas mensagens vazadas do ex-assessor do Xande, Eduardo Tagliaferro. São mensagens novas que a Gazeta do Povo trouxe em uma matéria bombástica exclusiva que saiu no site do jornal ontem à noite, e eu vou mostrar todos os detalhes dessas mensagens para vocês, o medo que o assessor tem de morrer, chamando o Xande de FDP, enfim, mais uma bomba caindo na cabeça do Alexandre de Moraes. Publiquei um vídeo mais cedo falando sobre a treta dele com a Espanha, vou deixar linkado aqui, e agora nós veremos essa matéria com essas mensagens que são nitroglicerina pura. Então, se gostou da pauta, já me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, por favor, me ajuda, eu tô sofrendo um shadowban violento, tô postando vídeo direto e estão reclamando que eu estou sumida do YouTube, então me ajuda, é muito importante. Sem mais enrolações, vamos direto para a pauta. Então tá aqui a matéria do Renan Ramalho, da Gazeta do Povo, que saiu ontem às 9 horas da noite. Tivemos uma noite bem movimentada ontem. Tá aqui, ó. Mensagens inéditas revelam medo de ex-assessor de Moraes. Se eu falar algo, o ministro me manda para a terra do pé junto. Aqui no primeiro parágrafo, o Renan explica como foram obtidas essas mensagens. Elas foram obtidas pela Polícia Federal na investigação sobre o perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Xande, no TSE, e revelam que ele temia ser preso por ordem do ministro ou até perder a vida, caso contasse publicamente o que sabia. Em conversas particulares que manteve ao longo do ano passado com sua mulher, Tagliaferro expressou o medo do seu ex-chefe. E aquele detalha todo o procedimento, o que aconteceu. Vocês lembram da novelinha do Verdevaldo? Use a sua criatividade. Aquela série de matérias que foi interrompida, não sabemos por quê, nem desconfiamos jamais. E depois disso, o Xande abriu um inquérito para investigar o Tagliaferro. Então é desse inquérito que estão saindo as mensagens aqui publicadas com exclusividade, um trabalho maravilhoso da Gazeta do Povo. Vocês podem ir lá e ler a íntegra, mas eu vou pegar aqui só os melhores momentos, só a nata, o que interessa pra gente, que são os diálogos. Olha só, se eu falar algo, o ministro acaba com a minha vida. Em vários diálogos, Tagliaferro e sua esposa conversavam sobre as dificuldades que ele enfrentou em Brasília. Em 31 de março de 2024, ele expressou o desejo de contar o que viu. Aqui a troca de mensagens, ó. Mas antes de eu ir para a terra do pé junto, eu tenho que contar tudo de Brasília. Só falta isso. O resto, mesmo eu sofrendo, já coloquei cada um no seu lugar. Interessante esse trecho aqui, porque teve um convite. Se eu não me engano, foi o senador Eduardo Girão, conseguiu aprovar um convite para que o Tagliaferro fosse dar explicações lá no Senado. Será que ele vai? Será que ele vai ter coragem de ir a Brasília e contar tudo? Isso seria mais uma bomba na cabeça do Alexandre de Moraes. E depois o Tagliaferro continua aqui, ele desabafou. Sabe que hoje, se eu falar algo, o ministro dá cabo da minha vida ou me prende. Ele é um FDP. É antidemocrático isso aqui, hein, gente? Chamou o Moraes de FDP. Vocês concordam? Será que vocês concordam? Em seguida, ele deu como exemplo o caso do Mauro Cid. Aqui o que ele fala. Veja pelo Cid. Falou em um grupo privado algo que nem seria crime. Somente comentou uma verdade. O FDP mandou prender ele de novo. Não só mandou prender de novo, como mudou o depoimento diversas vezes. E ainda tem aquela cena grotesca dele falando: olha, se o senhor não falar o que tem que ser falado, sabe, né? Sua mulher, a sua filha, o seu pai, todo mundo pode rodar. Então, todo mundo tá vendo como é que funciona, e eu compreendo perfeitamente. O Tagliaferro está com medo de ir para a terra do pé junto. Aí depois temos mais mensagens aqui, ó. Na sequência do desabafo com a atual mulher,
Tagliaferro escreveu: parece que a vida é boa para quem é ruim. Cheguei nessa conclusão. Momentos depois, voltou a falar sobre a vontade de revelar o que sabia. Minha vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo pro alto. Escreveu. A gente apoia. Aliás, a gente está esperando ansiosamente Tagliaferro chutar o pau da barraca e contar tudo que ele sabe, de preferência lá no Senado. Isso seria importantíssimo. E aí depois ele segue aqui, ó. Meter o louco e não fazer mais nada, mas não posso. Tenho as meninas. Isso daqui é estranho. Será que chegou a receber ameaça com relação à sua família, igual aconteceu com o Cid? O Cid foi ameaçado com relação à esposa, a filha e o pai. Será que o Tagliaferro também recebeu o mesmo tipo de ameaça? Eu não duvido. E aí segue aqui, ó. Se eu for para terra do pé junto, já sabe. Risos. Em 23 de abril de 2024, Tagliaferro travou um diálogo com a atual esposa que, segundo a PF, mostraria que ele teria vazado as conversas com a equipe de Moraes para a imprensa, naquelas matérias da novelinha do Verdevaldo. Lembra? A gente ficou assim, quem será que vazou? Parece que foi o Tagliaferro. E, de fato, foi ele que vazou. Ó, ele relatou ter falado com a Folha, abre aspas aqui para o Tagliaferro, estão investigando o ministro, isso em abril do ano passado. Ela demonstrou preocupação, a esposa do Tagliaferro, não falou besteira, né? E ele responde, o necessário, mas não serei identificado. Aí já é muito amadorismo, né? Tagliaferro ficou meio na cara, ele aparecia em todas as mensagens ali, então ficou meio na cara que as mensagens tinham vindo do aparelho dele. A nossa única dúvida era se ele tinha entregue isso para a Folha ou se o aparelho foi invadido, roubado, se aconteceu alguma coisa. Ficou a polêmica na época, mas aqui ele diz que falou com a Folha, então provavelmente foi ele mesmo que entregou o material para as matérias do Glenn. E o Glenn falou que tem muito mais. Pena que ele não pode publicar na nossa democracia. E segue aqui. Se eu for para a terra do pé junto, já sabe. Momentos depois, ele voltou a conversar com ela sobre o contato com a imprensa, pensando no que falei para a Folha. E aí a mulher pergunta, falou M? E ele responde com uma risada e que falou a verdade. Mas falar a verdade no atual momento é meio perigoso, né? Segue aqui as mensagens. Às vezes a verdade não é uma boa opção, comentou ela. Tagliaferro respondeu, eu sei, mas eu só trabalho com a verdade, mesmo ela não sendo a melhor opção. Falei como a área funcionava. Aquela história do uso e a criatividade que a gente já conhece tão bem. E depois tem uma parte sobre ter que sair do Brasil. Recentemente também deu uma polêmica. O jornalista português Sérgio Tavares publicou um vídeo onde aparece o Tagliaferro conversando com o Oswaldo Eustáquio, supostamente combinando uma saída do Brasil. E aqui, de novo, ó, fala sobre sair do Brasil. Em 29 de abril de 2024, uma semana após a conversa do contato com a empresa, o Tagliaferro compartilhou com a mulher uma reportagem da Folha sobre a diretoria de enfrentamento à desinformação, defesa da democracia, Estado Democrático, Xande Maravilhoso, esses nomes que a esquerda coloca aí. Então, ela perguntou se a publicação da reportagem poderia prejudicá-lo e ele respondeu que não, mas depois ela indagou se ele poderia ter que sair do Brasil. E o Tagliaferro rejeitou, na época, que estamos falando de abril de 2024, ele rejeitou a possibilidade e respondeu que não. Então, agora, pessoal, ele continua sendo investigado por esse inquérito aí. O Xande deve estar odiando essa história das mensagens, tanto que a Folha parece que talvez, quem sabe, supostamente, meio que foi ameaçada, não publicou mais nada, mas esse material continua na mão do Glenn Greenwald, que, vale lembrar, está nos Estados Unidos. Ontem eu publiquei um vídeo falando sobre os 4 departamentos dos Estados Unidos que estão investigando como sancionar o Moraes através da Lei Magnitsky. Será que esse material que está na mão do Verdevaldo não poderia ser publicado
uma imprensa internacional aí, ou algum jornal da Espanha, agora que a Espanha entrou também, publiquei um vídeo agora mais cedo, e se você não recebeu, eu vou deixar linkado aqui no izinho, porque muita gente não tá recebendo mesmo, eu estou sofrendo um shadow ban severo, então conto com a ajuda de vocês, curtindo, interagindo com o vídeo, compartilhando ele nas redes sociais de vocês. Estão aí as mensagens inéditas de Tagliaferro, e agora eu quero saber a opinião de vocês. Fala pra mim aqui embaixo o que vocês acharam dessa treta toda. Será que o Tagliaferro vai ter coragem de chutar o pau da barraca, ir até Brasília, lá no Senado, aceitar o convite do Girão e contar tudo o que ele sabe? Eu tô achando bem interessante. Mas, por hoje, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. E lembra de ativar as notificações. Estou postando vídeo direto e vocês não estão me vendo. Tchau!